Pessoal, vamos para a nossa segunda revisão, questão número 1. A figura representa a função y igual a x mais b. O valor da função no ponto x é igual a menos 1/3 é. Gente, antes de falar dessa aí, vamos ver aqui uns detalhezinhos de função, correto? Nós temos a nossa função do primeiro grau, tá? A função primeiro grau, também conhecida como função afim, tá legal? Onde que eu tenho que o a, ele é o coeficiente angular, tá? É o coeficiente angular da reta, tá? O a. E o b, o b é o ponto em que a reta toca o eixo y, tá legal? Então aquele ponto em que a reta toca o eixo y é o B. Então a gente olhando logo aqui, ó, esse 3 aqui, ó, ele é o nosso ponto B, tá? Qualquer lugar que a reta tocar no eixo y é a letra B da nossa função do primeiro grau. E para achar o A, quando a gente calcula o A ele é igual a tangente, vou botar aqui θ, esse ângulo de inclinação da reta é θ, correto? Então, o A é a tangente daquele ângulo ali. Reescrevendo agora aquele triângulo aqui, ó, para ficar melhor para a gente, ó. Tem aqui esse cateto e tem a hipotenusa, correto? Ali nós temos o nosso triângulo retângulo. Tranquilo até aí, ó? Triângulo retângulo. Onde que eu tenho, gente, ó? Observem. Aqui é a origem, tá? Aqui ela está subindo a reta, vou falar nisso, ela está aqui nessa posição subindo, então é o final menos o inicial, concorda comigo? Final menos inicial, ó, final menos inicial, é essa distância aqui. A mesma coisa aqui, ó, inicial e aqui é o final, então é o final menos o inicial, então é 0 menos 2, tá? Então eu tenho que o A é a tangente disso aqui, ó, né? Então nós teremos que A, né, que a tangente de θ é igual a A, que vai ser igual a quem? O cateto oposto, que aqui está o ângulo θ, ó, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então é 3 menos 0, 3 menos 0 é 3. 0 menos 2 é 0 mais 2, então aqui é 2. Então nós temos que o coeficiente angular da reta é 3/2. 3/2 o quê? Positivo. Por quê? Analisa do jeito que está a reta, ó, nesse sentido aqui. Então, quando a gente tem o A maior do que 0, a função ela é crescente. Tá? É uma função crescente, então o gráfico fica dessa forma aqui, ó, a reta. Tá legal? Desse jeito. Quando nós temos o A menor do que 0, ele for negativo, ela é decrescente, tá legal? E fica desse jeito aqui, ó, tá? Então, o A maior que 0, a função é crescente, o A menor que 0, ela é decrescente. Como nós achamos o A aqui 3/2, que dividindo é 1,2 positivo, ela é, essa função aqui, esse gráfico, ela é crescente, tá legal? Crescente. Então, voltando para o que a questão pede, né, ela fala o valor da função no ponto x menos 1/3, tá? Então, aqui, gente, deixa a gente montar a nossa função. E lembrando, voltando aqui mais uma vez, e lembrando que o 2, aqui o menos 2, esse menos 2 é a raiz da função, tá? E como é que eu calculo a raiz da função? A raiz da função, a gente calcula quando y for igual a 0. Então, a gente tem que igualar a função a 0 para calcular a raiz dela. Então, se a função que ele falou que é y é igual a x mais b, ele quer saber o valor de y quando x for igual a menos 1/3. É isso que ele quer. Então, eu tenho que, nós calculamos A, sim, 3/2. Então, eu tenho que y é igual a 3/2 de x mais b.
Nós vimos o B lá em cima. Quanto era o B? Então, gente, agora a gente vai fazer o quê? Sabe, calcular o valor de y quando x for menos 1/3. Então, vem y é igual a 3 meios que multiplica menos 1/3 mais 3. Olhando aqui direto, nessa multiplicação eu já posso cancelar 3 com 3. O que vai sobrar para a gente? Ó, menos 1 meio mais 3. Tirando o MMC, eu vou ficar, ó, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Sobre 2. 5 meios. Onde que y é 5? Opa, esse y sempre está ficando horrível, né? Já não é boa a letra. Y é igual a 2,5. Tá ok? Vamos ver nossa alternativa. Nossa alternativa é a letra C. Questão número 2. A reta da equação 2x mais 12y menos 3 igual a 0, em relação a um sistema cartesiano ortogonal, forma com os eixos do sistema um triângulo cuja área é. Então, gente, vamos colocar essa equação do jeito que a gente conhece. Ó. 12y vai ser igual a menos 2x com mais 3. Tá legal? Então, eu posso pegar esse 12y e vou trazer ele para cá. Que y é igual a menos 2x dividido por 12 mais 3 dividido por 12. Eu já fiz separado os membros, tá? O A e o B. Então, aqui a gente vai colocar o y, fica como? Então, a nossa função ali, ela fica, ó, menos x sobre 6, correto? Dividido por 2, x sobre 6, mais, eu venho para cá e coloco, ó, dividido por 3, 1/4. Então, aqui está a nossa função do jeito que a gente conhece, a equação daquela reta ali, tá? A equação da reta. Então, nesse eixo cartesiano, a gente recapitulando aqui, ó, aproveitando a deixa, o eixo y, ele é o eixo das ordenadas. E o eixo x, o das abscissas. Tá? Só recapitulando como é uma revisão, ordenada e abscissa. Então, ele falou que os pontos, né, dessa equação aqui vai formar um triângulo. Tá? Eu sei que o 1/4, o que é 1/4 para a gente lá? O 1/4, ele é igual a quem? O B. O que o B faz? O B é onde a reta toca o eixo Y. Então, eu sei que aqui tem 1/4. Ó. Eu já sei que 1/4 está aqui. Pronto. 1/4 está aqui. Falta saber aonde ele toca o eixo X, o eixo das abscissas. Como eu vou calcular isso? Calculando a raiz. Eu calculando a raiz, eu vou achar o ponto X. Então, calcular a raiz da função. Como eu faço a raiz da função? Eu tenho que igualar y a 0. Não pode esquecer isso. Então, dessa equação aqui eu tenho que igualar ela a 0, certo? Então, eu venho que menos x sobre 6 mais 1/4 é igual a 0, tá? Onde que eu tenho que menos x sobre 6 vai ser igual a menos 1/4, tá? Sinal negativo dos dois lados vai virar positivo, tá? Multiplicando por menos 1. Vou multiplicar agora o que? Cruzado. Então, eu tenho que x é igual a 6/4, que vai ser igual a 3 meios após a simplificação, tá? Então, esse aqui é o ponto X. Professor, eu não tenho essa resposta, eu não estou calculando, falta calcular a área combatente. Então, aqui, ó, é o nosso ponto X, 3 meios, tá? 3 meios. O que é isso aqui, ó? A raiz da função. Não pode esquecer isso. Agora, vamos traçar o nosso gráfico. Ó, nessa forma que está aqui, é uma função decrescente. Do jeito que está o gráfico, é uma função decrescente, correto? Por quê? O A aqui, ó, ele é, olha só aqui, o A é igual a menos 1/6, concorda comigo? É menor do que 0. Sendo menor do que 0, ela é decrescente, desse jeito. Agora a gente tem que calcular a área do triângulo. Olha o triângulo que nós temos, um triângulo retângulo. Então, nós temos um triângulo retângulo aqui, ó, cujas medidas são
eu tenho o cateto, onde aqui, ó, olha só, eu tenho aqui como se fosse meu ângulo de inclinação da reta, tá? Eu tenho aqui, ó, o meu cateto oposto a ele, que é o cateto vertical do eixo Y, o eixo das ordenadas, que vale quanto? 1/4. E tem o meu cateto do eixo das abscissas, que vale quanto? 3/2. Ô, professor, mas você falou que tinha que ficar vendo sinal? Para a área não me interessa, porque eu não tenho figura, lado de figura negativo, correto? Isso eu vou estar preocupado em saber se o sinal é negativo ou não quando eu tiver para montar a minha função, tá bom? Então eu sei que aqui eu tenho esse cateto, esse cateto. Então a área da figura, né, a área do triângulo, ela é base vezes altura sobre 2, onde que é cateto vezes cateto, que é quando é um triângulo retângulo, é cateto vezes cateto. Cateto vezes cateto, 1/4 vezes 3/2 sobre 2. Nós teremos aqui, ó, 3/8 sobre 2. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a nossa área que estamos procurando é, repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, nós teremos 3/16. Essa é a área do triângulo. A nossa alternativa é a letra E. Questão número 3. Segundo fonte da Embrapa, Amazônia Oriental, a produção de frutos do açaizeiro no estado do Pará cresceu cerca de 90.000 toneladas em 1994, para cerca de 150.000 no ano de 2000, correto? Aí ele fala, se essa tendência continuada, né, crescendo no gráfico se manteve até 2004, a produção nesse ano teve um aumento em relação a 1994 de aproximadamente. Então ele quer saber o aumento em relação, a 1994 aqui, tá ok? Então olha só, nós temos aqui o ano até aqui, e ele passa para o ano de 2004. Então, gente, prolongando o nosso gráfico aqui, ele quer até o ano 2004, correto? O ano 2004, vou marcar aqui, ó, só para a gente poder trabalhar, 2004, tá? Estou aproveitando ali o gráfico. Se ele tem até o ano 2004, eu terei ali mais uma situação aqui, ó. Eu venho daqui, eu tenho esse ponto e terei o outro ponto passando aqui, ó. Correto? Tenho esse ponto aqui, nesse lugar aqui, que eu vou chamá-lo aqui de Y. Não sei quanto é, o que ele quer saber em relação a 1994, tá bom? E aí, professor, ainda me fiquei perdido. Quando acontece isso, eu tenho uma gama de informações e pede uma outra informação fora daquela ali, sendo que o gráfico é o mesmo. Se o gráfico é o mesmo, observe, se eu traçar aqui, eu tenho que ter o meu coeficiente angular, não tenho? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou traçar aqui a minha reta paralela ao eixo X, ó, observe, minha reta paralela ao eixo X está aqui, tranquilo? Se eu for traçar em cada ponto, são iguais. Se eu traçar aqui também no 150, olha, tracei aqui, ó. Eu traçando em cada ponto desse, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu coeficiente angular, concorda comigo? Aqui eu tenho meu θ. Então, meu θ daqui é o mesmo, meu θ daqui é o mesmo, meu θ daqui também é o mesmo θ. Pô, professor, por que está fazendo isso? Que eu preciso fazer uma relação, que aqui eu tenho θ. Ele quer saber esse ponto aqui, tá legal? Preciso saber desse ponto aqui, ó, em relação a y, tá? Agora vamos desmembrar isso aqui em dois triângulos. Vamos desmembrar em 2 triângulos isso aqui, para poder facilitar a sua visão. Então, desmembrando, eu tenho o maior, cujo aqui é meu ângulo θ. Esse aqui é o mesmo ângulo θ, meu ângulo de 90 graus, meu ângulo de 90 graus. Então agora eu vou trabalhar com esse triângulo aqui primeiro, ó. E quando eu falei o maior, tá aqui, ó. Ele vem daqui de 94, ó. Ele tá vindo aqui até 2000, tá?
Por quê, professor? Para poder eu calcular aqui meu coeficiente angular. Então, aqui é 2.000. Opa. Aqui é 2.000, correto? E aqui é 1994, ó. Tá? É o que está ali. E quanto é a minha altura aqui, ó, desse triângulo? Aqui é 90, aqui é 150, né? Aqui é 150 menos 90. Tá? Vai me dar o quê? 60. Então, eu tenho essa altura 60. E aqui também será a mesma coisa. 2.000 menos 1994. Que vai me dar quanto? 6. Então, esse cateto vale 6. E nesse triângulo menor aqui, eu vou chamar aqui de y, que é a minha altura, que o menor está aqui, ó. O meu menorzinho é esse aqui, tá? Que nós acabamos de fazer ali. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou chamei de y, aqui é a minha altura, y. E quanto é essa distância aqui, ó? É de 2004 a 2000, concorda comigo? Aqui é o 2000 e aqui é o 2004. Então, essa distância aqui vale quanto, esse cateto? Esse cateto vale 4. Tá? O cateto vale 4. Deixa eu mudar aqui, isso. Esse cateto aqui, ó, vale 4. Então, nós também temos aqui, ó, cateto e cateto. Então, gente, eu tenho esse ângulo θ que é igual a esse. Então, o coeficiente angular é o mesmo que eu calcular para cá, eu vou calcular para cá. Então, aqui, ó, o meu coeficiente angular é a tangente de θ, tá legal? É isso aqui. Onde? Como eu calculo a tangente? 60, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é 6. Logo aqui, ó, o meu coeficiente angular será 10, tá? Então, o coeficiente angular vale 10. Tranquilo? E esse aqui é a mesma coisa, ó. O tangente de θ é igual a A, que é igual ao cateto oposto, y, sobre o cateto adjacente, que vale 4. Tá? Isso aqui é igual a esse. Tá? Não pode confundir, não pode esquecer. Então, se o A é igual a A, eu tenho aqui que y sobre 4 vale 10. Portanto, y vale quanto? 40. Então, y vale 40. Então, nesse ponto aqui, gente, lá no gráfico, isso aqui vale quanto? 150, correto? Esse aqui está acima dele. Essa distância aqui, quanto foi? 40. Então, se aqui é 150, que é esse pedaço aqui, quanto vai ser aqui em cima? 190, né? Então, aquele pedacinho lá de cima é o que? O 150 anterior mais o 40 que nós achamos naquele intervalo. 190, tá? E aí ele pede, de quanto foi o aumento de relação a 94? Em 1994, de quanto foi a produção? A produção de 1994 foi de 90 mil. Que em 1994 eu tinha 90 mil. Esses 90 mil naquele momento era quanto? 100%. Tá? Houve um aumento. Então você vai achar mais do que 100%. Tá? Se achar menos, errou alguma conta. E agora, em 2004, passou para 190 mil. Quantos por cento ocorreu de aumento? Então, multiplicando o cruzado, nós teremos aqui, ó, que x é igual a 190 dividido por 90, tá? Cancelando os sinais aqui, eu fico 19 sobre 9. Alexa, 19 dividido por 9. 19 dividido por 9 é aproximadamente igual a 2,11. Aproximadamente 2,11. Só que ele quer em porcentagem. Então, quando a gente quer colocar o símbolo da porcentagem, o que a gente faz? A gente multiplica por 100. Então, eu tenho que 2,11 vezes 100. Então, eu tenho que vai ser o quê? 211%. Então, houve esse aumento. Foi para 211% de aumento. Então, aqui a nossa alternativa já está, dá para ver, é a letra D. Tá? Questão número 4. O gráfico abaixo representa o custo em reais na fabricação X unidades de um produto. Nessas condições, para se produzir 25 unidades desse produto, serão gastos. Então, eu tenho aqui as minhas unidades no X e o meu custo
no Y, tá? Meu custo em Y. Então ele quer saber para produzir 25 unidades de quanto será o custo. 25 vai estar onde? Aqui, ó. Correto? Então esse aqui é o nosso ponto 25 no eixo X, 25 unidades. No eixo Y nós teremos aqui o nosso custo, é o que ele quer saber. Vou chamar aqui de Y. Então, gente, ó, relembrando que nem foi feito no exercício anterior, se eu traçar aqui a minha reta, nesse ponto, eu terei aqui meu coeficiente angular. Eu traçando novamente aqui, eu também terei meu coeficiente angular, que serão iguais, né? É o mesmo coeficiente. Então, gente, eu tenho esse triângulo maior aqui, ó, meu ângulo de 90 graus. Tá aqui também meu ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui meu coeficiente angular θ. Eu tenho aqui meu coeficiente angular θ. Onde eu terei que o meu cateto aqui, ó, eu vou trabalhar com esse triângulo de 10, ó, de 10 a 20, a 30, desculpa, de 10 a 30. Eu trabalhando com ele de 10 a 30, eu vou ter aqui, ó, 30 menos 10, correto? Então aqui eu tenho 20. Agora eu venho aqui, ó, na minha altura, que ele vem de quanto, ó? Eu vou trabalhar com ele, ó, de 50 a 90. Trabalhar com ele aqui, ó, de 50 a 90. De 50 a 90, eu vou ter aqui, ó, 90 menos 50, 40, correto? Opa, sempre fazendo aqui, ficando irreconhecível. 40, tá bom? Eu tenho 40. Então, com isso aqui, eu já tenho meu coeficiente angular. Agora vamos para o menor. Essa altura aqui, esse cateto vai ser 90 menos y. Tá? Porque o ponto final é o ponto inicial. E esse outro cateto aqui vai ser 30 menos 25, igual a 5. Correto? Então, eu tenho esse cateto que vale 5 e tem esse cateto aqui que vale 90 menos y. Tá? E relembrando que a tangente de θ é igual ao nosso coeficiente angular. Tá ok? Não pode esquecer isso aqui. Agora eu vou calcular o coeficiente angular do primeiro. A é igual a 40, cateto oposto, sobre o cateto adjacente 20. Logo, será igual a 2. Então, nós temos que A é 2. Vale 2, correto? Então, se esse A é igual a esse, né, é o mesmo, então nós teremos aqui, ó, que 2 vai ser igual a 90 menos y sobre 5. Então, nós teremos que 10 é igual a 90 menos y. Então, eu terei que y vai ser igual a 90 menos 10, y igual a 80. Então, aqui, ó, nós achamos o y, que ele vale quanto? 80. Então, nossa alternativa é o quê? Letra D, R$80. Questão número 5. Um provedor de acesso à internet oferece 2 planos para seus assinantes. Plano A, uma assinatura mensal de R$8, mais 0,3 centavos, né? 0,03 centavos por minuto. O plano B, ele oferece R$10 de assinatura mensal, mais 0,02 centavos por cada minuto. Acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Gente, nesse exercício aí, nós temos 2 assuntos. Equação, né, que é a função, que a gente vai montar, e a inequação. A minha variável x, ela é independente. E a variável y, isso aqui pode cair em questão teórica, perguntar sobre variáveis. E a minha variável y, ela é dependente. Concorda comigo? Porque se você atribuir valores a x, eu vou obter y, tá? Então, o y sofre variação de acordo com o x. Então, o x não depende de ninguém, mas o y depende do x. Tá? Guardem isso. O y depende do x. Então, o y é uma variável dependente. Tá ok? O x é independente e o y dependente. Tá ok? Então, nós temos essas 2 variáveis. Aí, ele fala em planos. Então, ele fala, quando um plano vai ser melhor do que o outro?
é quando o que ele está propondo for mais barato, correto? Então, analise aqui. Antes de eu montar a função, vamos interpretar aqui, ó, acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B. Eu, nesse caso, eu vou largar a minha equação e vou trabalhar com uma inequação. O plano B é mais econômico, ele vai ser mais vantajoso quando ele for mais barato do que o plano A. Então, quando o plano B for menor que o plano A. O valor do plano B sendo menor que o valor do plano A é mais vantajoso. Tá? Então, aqui está a interpretação da parte de inequação. Então, eu tenho que montar as minhas duas equações, as minhas duas funções, correto? Vou montar minhas duas funções, a função de A e a função de B. E depois que eu montar, acabou a parte de função, eu vou partir para a minha inequação. Tá legal? Eu vou partir para a minha inequação. Então, ele fala que o plano A, ele te dá um fixo de R$ 8,00, tá? E uma variável aqui de 0,3 que multiplica quem? O x, correto? O fixo é o B, tá? Fixo. Quem é o fixo? É o B, é a letra B. E quando ele tem um valor que vai depender ali para variar, para poder aumentar ou dar desconto, o que for, é sempre o A. Então, com isso eu venho aqui, y de A é igual. Agora, o que vai variando por minuto? 0,03 centavos. Então, 0,03 centavos é o que? O meu coeficiente linear, que vai multiplicar x mais o B, que vale R$ 8,00. Então, aqui eu tenho minha primeira função, onde que quando os minutos forem passando em x, tá? A minha variável y vai sofrendo transformações, correto? Vamos ver o B. Onde que eu tenho o meu fixo, que é de 10, e tenho 0,02 centavos por cada minuto. Então, eu tenho 0,02 centavos vezes x mais 10. Aqui montamos a nossa função. E ele pergunta agora, né, o mais econômico, vou optar pelo B. Então, para ser mais econômico, o valor do B tem que ser menor que o valor do A. Então, com B menor do que A, eu venho que 0,02x mais 10 tem que ser menor que 0,03x mais 8. Passando que é x para um lado, 0,02x menos 0,03x menor que 8 menos 10. Fazendo a conta, eu terei menos 0,01x, que vai ser menor que menos 2. Observem que eu tenho sinal negativo em frente à variável x. Eu tenho que mudar isso aí, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, aqui eu vou multiplicar por menos 1. Então, multiplicando por menos 1, aqui fica 0,01x e aqui vai ficar 2. Gente, muita atenção aqui, ó. O meu sinal, que aqui é de menor, quando eu multiplico para mudar o sinal, ele muda também. O que é menor passa a ser maior, o que é maior passa a ser menor. Não pode esquecer isso, pessoal. Com isso aqui eu tenho que x vai ser maior que 2 dividido por 0,01. Alexa, 2 dividido por 0,01. 2 dividido por 0,01 é igual a 200. Ó, x tem que ser maior que 200. Tá legal? X tem que ser maior que 200. Tranquilo? Né? Aqui é uma conta bem tranquila que daria para fazer direto. Mas como eu investi nessa minha secretária, então agora eu uso ela para tudo. Tá ok? Vamos ver nossa alternativa. Então, gente, acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B? Acima de 200 minutos. Tem que ser maior que 200 minutos. Letra C. Questão número 6. Na figura a seguir, tem-se o gráfico da função f, onde f de x representa o preço pago em reais por x cópias de um mesmo original. Na copiadora, reproduz. De acordo com o gráfico, é verdade que o preço pago nessa copiadora por... Então, aqui ele nos deu a quantidade de cópia e o valor que foi pago. E aqui nós temos esse nosso gráfico aqui, onde eu tenho um gráfico, uma reta que vai de 0 a 100 aqui, né? De 0 a 10, de 0 a 100. E tem uma outra que é a partir, gente, a partir de 100. Tá? A partir de 100.
Porque a bolinha está aberta. Tá ok, gente? Ó, aqui, ó, a partir de 100. Por quê? Ó, por quê? Bolinha aberta. Bolinha aberta. Tá legal? Tá bom? Então, uma coisa que eu lembrei agora aqui, gente, eu não falei, não revisei o estudo dos sinais aqui. Quando eu acabar essa questão, antes de eu mudar para outra, eu vou falar no estudo dos sinais da função do primeiro grau, que é importantíssimo também, tá ok? Então, gente, eu tenho esses dois triângulos retângulos aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele vem de 0 a 100, tá? Esse primeiro aqui, gente, eu tenho esse coeficiente angular aqui, ó, θ. Tá? E esse daqui, 90 é igual, esse daqui, eu tenho esse coeficiente angular aqui, ó, alfa. Vou chamar aqui de alfa. Tá legal? Vou chamar de alfa. Eu tenho esses dois coeficientes. Onde eu tenho que o meu triângulo maior, né? Ele está aqui, ó. Ele vem do 0, ó, e todo esse aqui, ó, até todo ele, aqui. Então, ele aqui, eu tenho esse cateto que vai de 0 a 10. Então, aqui vale 10. Eu tenho esse cateto que vai de 0 a 100. Então, aqui vale 100. Consequentemente, eu tenho que meu A aqui é 10 sobre 100, que é igual a 1 sobre 10, tá? Que é igual a... Então, nós temos aqui, ó, 0,1. O nosso A vale 0,1. Agora, eu venho para cá. Nesse aqui, eu tenho... Quem é esse? Esse que tá aqui, ó. Daqui, ó. Ele pega daqui e vem até aqui, ó. É esse aqui, tá? Então, eu tenho que esse cateto aqui vale quanto? Vale 5. Esse outro cateto vale 10. Vale 100, desculpa. Pô, professor, mas você não falou que é a partir dali? Sim, mas observe. O 100 ali não tem, mas se eu traçar uma paralela aqui, ó, o mesmo valor que eu achar aqui embaixo, eu vou ter para cima. Então, eu estou calculando ele aqui, tá? Nesse ponto aí não tem problema. Então, o A aqui, ó, é igual a 5 sobre 100, que é igual a 1 sobre 20, que vai ser igual a 0,05. E um detalhe que eu ia deixar passar aqui, gente, observem aqui. As duas retas tocam o eixo Y aonde? No 0, tá? Então, o B, vou botar aqui, o B1 é 0. E o B2 também será o quê? 0, tá? O B1 é para essa função aqui, 1. O B2 é para essa aqui, tá ok? Ambos são 0, tá? E relembrando, função é o quê? AX mais B. Olhando aqui, o que, que nós temos? Temos o B, que vale 0, e temos o A de cada um. Como nós temos o A e B, a minha função vai ficar o quê? Y é igual a 0,1, x. Não preciso colocar o B, porque o B vale 0. Agora aqui, y é igual a 0,05x. Gente, temos duas funções em duas situações. Qual? Olha só. Agora vamos analisar uma coisa aqui, gente. Para a nossa função 0,1, ela está aqui, correto? Ela está entre 0 e 1, fechado. Então, a minha função 1, né? Ela vai estar onde? Entre 0, menor ou igual a 0, menor ou igual a 100. A minha função 2, ela vai estar onde? A partir de 100, porque a bolinha no 100 é aberta, então ela é o quê? Maior do que 100. Tranquilo? Então, a partir de quando aqui que vai interessar pra gente, que fica mais barato? Você vê que quando ele chegou, ele pagou 100, ele pagou 10, mas a partir de 100 aqui, ó, já começou a pagar 5, pagou a menos aqui, correto? Então, conforme for aumentando aqui, ó, ele vai oscilar entre 5 e 10. Então, o que interessa pra gente é isso aqui, ó, maior do que 100. Deu para entender? Vou reescrever lá embaixo de uma outra forma que você consiga entender melhor. Então, olha só, todos eles aqui são funções, concorda comigo? Y, a gente sabe que o Y, ele é a mesma coisa que a gente escrever f de x, concorda comigo? Isso aqui vai ser igual a quem? A minha primeira função, 0,1x,
Se for o quê? Se ela tiver entre né, for menor ou igual a 0 e 100. Se x for maior que 0 e menor ou igual a 100. Tranquilo? E ela vai ser a minha segunda função 0,05x se x for maior do que 100. O que nos interessa nesse exato momento é isso aqui, ó, para poder pagar menos, tá? Só que aí é uma questão, nós já matamos. O que a gente vai usar? F de x é igual a 0,05x. Só que agora é trabalho braçal. É trabalho braçal. Por quê? Ele botou pra gente ali, ó, 228 cópias, né? 228 cópias. 193 cópias. Então aqui, 100 cópias, 75 cópias, esses aqui eu já elimino. Não me serve. Não me serve, tá? Só me serve a partir de 100. Então eu tenho 228, 193. Eu vou pegar cada um desse e multiplicar por quanto? Por 0,5. Eu vou pegar, vou fazer aqui para não ficar subindo e descendo, tá? Eu vou pegar o primeiro, que a função que nós calculamos é 0,05x, correto? Então vamos fazer a primeira conta aqui, ó. 0,05 vezes 228. Alexa, 0,05 vezes 228. 0,05 vezes 228 é igual a 11,4. 11,4. Aqui deu 22,50, então tá fora. Vamos ver B. 0,05 vezes 193. Alexa, 0,05 vezes 193. 0,05 vezes 193 é igual a 9,65. Opa! Então, a nossa alternativa qual é? Letra B. Então, o estudo dos sinais da função do primeiro grau, gente, eu tenho aqui, a gente sabe que a nossa raiz é a nossa raiz. E aqui é uma função crescente que nós vimos porque assim é o a maior do que zero. O a maior do que zero, a função ela é crescente. E nesse formato aqui, o meu a é menor do que zero, a minha função é decrescente, tá legal? Aqui nós temos o nosso, né, coeficiente angular, que é o ângulo de inclinação da reta. É o θ, tá? Aqui nós temos o nosso ângulo de inclinação da reta também, que é quem? É o θ, tá? Nós temos ele, que cuja tangente de θ vai me dar o quê? O A, tá? Não esquece, a tangente de θ me fornece o A, que é o coeficiente linear, tá? O coeficiente linear, não, desculpa, o coeficiente angular da função. Então agora aqui, ó, o que nós vamos ter? Eu tenho meu estudo do sinal, onde acima do eixo x, acompanhando o θ, aqui é positivo, acima do x é positivo, aqui abaixo negativo. Agora, acima do x é positivo, o ângulo do θ está aqui, aqui é positivo e aqui é negativo. Por que eu gosto de colocar o θ? Para você não ter que ficar perdido acima do lado. Aonde está o ângulo θ, você só não pode errar e colocar o ângulo. Mas o sinal positivo acompanha o ângulo θ. O sinal positivo acompanha o ângulo da reta. O sinal positivo acompanha o ângulo da reta. O sinal positivo está acima do eixo x, tá? O sinal positivo está acima do eixo x. O negativo, ele está abaixo do eixo x. Ah, gente, outra coisa. Quando o meu A, aqui, ó, quando o meu A for igual a zero, o meu A for igual a zero, então eu tenho que y é igual a ax mais b. Quando A for igual a zero, eu terei que y é igual a 0 vezes x mais b, y é igual a b. Tá? Quando A for igual a zero, eu terei uma função constante. Teria uma função constante. Quando A for igual a zero, nós teremos uma função constante. Não esqueça disso. E o gráfico da função constante é da seguinte maneira. Onde que aqui nós temos o nosso eixo x, temos o nosso eixo y, correto? Eu terei meu grafo constante b, tá aqui, ele é paralelo ao eixo x, e tenho esse outro aqui. Aqui. Ô, professor, qual é a diferença deles? Simples. Aqui é a origem.
Aqui é quando B for maior do que zero. Aqui embaixo é quando B é menor do que zero. Ele é negativo. Tá legal? Então essa é a nossa função constante. Vamos para a próxima. Questão número 7. O gráfico da função quadrática y. Ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Pode-se afirmar. Então foi até bom, gente, a gente fazer aquela revisão na questão anterior, que eu não lembrava que a sétima já seria função do segundo grau. Vamos analisar isso aqui. Eu tenho o A. O A está aqui. Eu tenho duas situações para o A. Quando o A for maior do que zero, eu terei a minha função com a concavidade para cima. Tá ok? Eu teria assim, o A maior do que zero, concavidade para cima. Quando eu tenho meu A menor do que zero, eu teria a minha função com a concavidade para baixo. Tá? Então isso aqui, o A determina se a função ela tem a concavidade para cima ou concavidade para baixo. Não confundam, gente, não confundam que o A você é maior do que zero, a função é crescente e menor do que zero ela é decrescente. Isso é na função afim, na função do primeiro grau. Desculpa. 1, 2, 3. Na função quadrática isso não ocorre. Por quê? Na função quadrática nós temos as duas situações nela. Da seguinte forma, já vou aproveitar aqui para não esquecer. Eu tenho essa parábola aqui, ó, para cima. Aqui, como eu tenho aqui, eu tenho meu vértice. Meu vértice da função. Logo, quando ele está descendo aqui, ó, descendo, é decrescente. Vai até o vértice. No vértice ela inverte. A partir do vértice ela deixa de descer, passa a subir. Está subindo, ela passa a ser crescente. Tá legal? Então, quando o A é maior do que zero, só representa a boca do gráfico, a concavidade para cima. Quando o A é menor que zero, concavidade para baixo. Vou fazer aqui a mesma coisa, antes que me perguntem. Ó, tá aqui, concavidade para baixo. Aqui eu tenho o meu vértice, é aonde muda o vértice da função. Agora, o que vem? Ó, aqui está subindo, crescente. Aqui está descendo, decrescente. Legal? Então, o A representa somente a posição da concavidade, porque a função biquadrada ela tem a parte crescente e decrescente, tá? Pô, professor, mas falou tanto em vértice. O vértice da função. O vértice da função, ele é determinado por duas coordenadas, xv, yv, tá? Aqui, o vértice da função, xv, yv. E como eu vejo isso? Meu xv, ele é menos b sobre 2a. Tá ok? Menos b sobre 2a. E o meu yv, ele é menos delta sobre 4a. Tá ok? Então, com isso aqui eu calculo o meu x do vértice. Tá? E observe, o C é o mesmo raciocínio do primeiro grau. O C é o ponto em que a reta, é o ponto em que o gráfico toca o eixo Y. É o ponto em que a parábola toca o eixo Y. Então, C é o ponto em que o gráfico toca o eixo Y. Né? C, ponto em que toca Y. Tá legal? É o ponto em que toca Y. Não pode esquecer isso, o C. Tá bom? Então aqui, ó, analisando isso aqui, o A, meu A, nesse caso aqui, ele é maior do que zero, com cavidade para cima. Então aqui eu tenho maior do que zero, aqui é menor que zero, eu já discrimino, já corto, aliás. Tudo aqui é maior do que zero. Tá? Eu vou ver agora o meu C. O meu C, ele está tocando abaixo, o ponto C está aqui, ó. Ele está abaixo da origem. Se ele está abaixo da origem, o C, ele é menor do que zero, negativo. Menor do que zero, observem. Aqui é igual, corto. Aqui está maior, corto. Aqui está menor, opa. Aqui está menor, fiquei só com duas. Agora, no problema está na letra B. Eu vou analisar aonde o gráfico está tocando o eixo Y. A gente analisando aqui a nossa letra B, tá?
Data letra B, bem aqui. Então agora eu vou identificar aonde que o gráfico está tocando o eixo Y. A nossa letra C. Então ele toca aqui. Ele toca aqui. Ele toca aqui. Identificando a letra C, né, o ponto que ocorre a interseção do gráfico com o eixo Y, eu vou analisar agora a seguinte maneira. Aonde ele toca aqui, a parte da função, aqui é o vértice, ela é crescente ou decrescente? Aqui ela é decrescente. Aonde ele toca aqui, a parte da função, aqui está o vértice, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Aqui está o vértice. Aonde ele toca aqui, ela é crescente ou decrescente? Não é nada, porque ali é o ponto em que ocorre, ela acaba de descer e começa a subir, ou o contrário, acaba de subir e começa a descer. Esse ponto aqui é o nulo. Então aqui, ó, é o zero. Quando o ponto de interseção da parábola com o eixo Y for o seu vértice, ali vai ser nulo, tá? O C é zero. Quando aqui ele está, vamos agora ver, quando toca na parte decrescente, o B é menor do que zero. Quando toca no gráfico na parte crescente, o B aqui é maior do que zero. E quando toca no vértice, o B é nulo. O B, o sinal do B ali é nulo. Tá ok? É zero. B é zero. Então aqui estão o estudo dos sinais da letra B. Então qual é a nossa alternativa aqui, gente? A nossa alternativa é a letra B. É a letra D. Por quê? O A é maior do que zero, nós vimos que o gráfico é igual a esse aqui, ó. O gráfico é igual a esse. O A é maior do que zero, o B é nulo e o C é menor do que zero.